O plano e o desejo de Deus desde o princípio foi que vivêssemos em unidade. Unidade com Ele mesmo e unidade com o próximo. E entenda aqui unidade no sentido de harmonia, comunhão e interação. É essa interação de amor, de modo que dois ou mais se tornam um. O próprio Deus é ao mesmo tempo trino, Pai, Filho e Espírito Santo, mas ao mesmo tempo uno. Há uma perfeita unidade entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O próprio Jesus disse em João capítulo 10, versículo de número 30, eu e o Pai somos um. E vou aqui dividir esse tema em dois tópicos. O primeiro, eu vou falar aqui sobre a unidade que nós devemos ter com o próprio Deus. A vontade de Deus era que o homem vivesse em plena comunhão com Ele. Deus queria manter relacionamento, proximidade, intimidade, comunhão com o homem. Mas então, infelizmente, vem a quebra da unidade entre o homem e Deus, entre Deus e o homem. Vem a separação causada pelo pecado. A partir daí, então, começa, da parte de Deus, um árduo plano de restauração dessa comunhão, que tem o seu ápice naquele que é Cristo Jesus, que nos reconcilia novamente com Deus. A partir do momento em que nós cremos em Cristo Jesus, começamos a seguir, obedecemos a sua palavra, nos tornamos cheios do Espírito Santo, nós passamos a ter novamente comunhão, intimidade, proximidade com Deus Pai. Em segundo lugar, eu falo aqui sobre a unidade com o outro, com o próximo. E é claro que cada um de nós tem uma particularidade, todos nós temos uma essência, uma identidade própria, mas é preciso que nós sejamos unidos mesmo nas diferenças. É preciso haver unidade na diversidade, harmonia, comunhão, união. Desde o princípio, esse foi o propósito de Deus. Quando nós olhamos para o primeiro casal da Bíblia, nós já vemos ali o princípio da unidade sendo estabelecido. Deus cria o homem, depois cria a mulher da costela do homem para que ela seja a sua auxiliadora. E então Deus diz em Gênesis capítulo 2, versículo de número 24, o homem deixará pai e mãe para se unir à sua mulher e já não são mais que uma só carne. Eles serão uma só carne, Deus está dizendo. O pecado provocou a quebra da unidade entre os seres humanos, mas o chamado para que vivamos em unidade com o outro, com o próximo, continua. Ainda no Antigo Testamento nós encontramos declarações que expressam o desejo de Deus de que o seu povo viva em unidade. Lá no Salmo de número 132 ou 133, no verso 1 diz assim, ó como é bom, como é agradável para irmãos unidos viverem juntos. E lá em Jeremias, capítulo 32, versículo 38 e 39, diz assim, serão eles o meu povo e eu o seu Deus. E o versículo 39 diz, eu lhes darei um só coração e um mesmo destino. E então Jesus vem e ensina os seus discípulos a viverem em unidade de amor. Quando Jesus, em João capítulo de número 15, a partir do verso 1, diz que é a videira verdadeira, nós vemos ali o princípio da unidade, pois ele diz que todo o ramo precisa estar ligado nele. Mas além de estarmos ligados nele como ramo, ligado à videira verdadeira, nós sabemos que estamos ligados como ramos uns aos outros. E quando Jesus está prestes a encerrar o seu tempo aqui na terra fisicamente, ele diz na sua oração sacerdotal ao Deus Pai, João capítulo 17, versículo 20 em diante, não rogo somente por eles, mas também por aqueles que por sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, assim como tu, Pai, está em mim e eu em ti. E ele diz assim, deles, no versículo 22, deles a glória que me deste para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que sejam perfeitos na unidade e o mundo reconheça que me enviastes e os amaste como amastes a mim. Vemos aqui Jesus orando para que houvesse unidade entre os seus. E nós vemos o fruto desse clamor de Jesus logo após a sua ascensão aos céus, no contexto da descida do Espírito Santo de Pentecostes, pois a vivência da unidade se torna nítida entre os seus. Mesmo antes de Pentecostes, na preparação
no clamor para que o Espírito Santo viesse, nós vemos essa unidade. Atos capítulo 1, verso 14 diz: todos eles perseveravam unanimemente na oração. E no dia de Pentecostes, no dia que o Espírito Santo desceu, Atos capítulo 2, verso 1, chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Atos 2,44, logo após a descida do Espírito Santo, na comunidade primitiva, todos os fiéis viviam unidos e tinham tudo em comum. Se dizemos ser cristãos, nós precisamos estar ligados a Cristo, que é o cabeça. Para estarmos ligados a Cristo, que é a cabeça da igreja, nós precisamos estar ligados à igreja, que é o corpo de Cristo. E estar ligado ao corpo de Cristo é estarmos ligados nos demais membros desse corpo. O apóstolo Paulo usa a figura do corpo para falar sobre Cristo e a igreja. Romanos capítulo 12, no versículo 16, o apóstolo Paulo continua escrevendo sobre unidade, pois ele diz assim: vivei em boa harmonia uns com os outros. Em 1 Coríntios capítulo 1, versículo de número 10, olha só essa exortação: rogo-vos, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que todos estejais em pleno acordo e que não haja entre vós divisões. Vivei em boa harmonia, em unidade, no mesmo espírito e no mesmo sentimento. Em Efésios capítulo 4, a partir do verso 3, ele escreve assim: sede solícitos em conservar a unidade do espírito no vínculo da paz. Sede um só corpo, versículo 4, e um só espírito, assim como fostes chamados pela vossa vocação a uma só esperança. Filipenses 1, versículo 27, está escrito assim: desejo ouvir, o apóstolo Paulo escrevendo, que estáis firmes em um só espírito, lutando unanimemente pela fé do Evangelho, pelo mesmo objetivo, pela fé. Em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 8, Pedro, chamado a ser pastor, a ser cuidador do povo, que Jesus o confiou, ele se preocupa com a unidade, e então ele escreve assim: finalmente tende todos um só coração, uma só alma, sentimentos de amor fraterno, de misericórdia e de humildade. E quando vamos caminhando para o final da Sagrada Escritura, nós encontramos o apóstolo João escrever na primeira carta, capítulo 1, versículo 7 assim: se porém andamos na luz, como ele mesmo está na luz, temos comunhão recíproca uns com os outros. Ou seja, a comunhão com Jesus, ela deve nos levar a ter comunhão com o outro. Então, que nós possamos renunciar todo tipo de divisão, que possamos viver em unidade uns com os outros e que entendamos que a unidade não é uma opção a ser vivida, mas é uma condição do ser cristão. Deus abençoe sua vida. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.